Boa tarde, sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula online, não é isso? Essa aula é da correção do último estudo dirigido, não é isso? Do texto, do livro de gênero do texto, do conto, na verdade, da utilidade dos animais, certo, gente? Conto não precisa mais nem explicar mais uma vez como é, né? Como o próprio nome já diz, é um conto, né? Ele é um tipo de texto narrativo onde se narra uma história, certo, gente? Então, aqui esse texto da utilidade dos animais fala basicamente dos animais, a utilidade deles, certo? Onde a professora traz, acredito que várias fotos de vários animais, onde esses animais servem para muitas coisas, certo? Serve para montar, serve para você comer a carne, serve para você tirar o leite, os pelos servem, né? E tem uma frase que ela sempre diz que, assim, dá um certo duplo sentido, que ela diz que a gente deve amar e respeitar os animais, mas nós devemos consumi-los, né? Assim, de certa forma, realmente é verdade, né? Mas aí fica a pergunta, como é que você respeita os animais, ama-os e depois você come, né? Eu acho que é por isso que muita gente hoje em dia está entrando na questão de ser vegano, né? Ou seja, não comer nada de origem animal, certo, gente? Porque assim, fica um pouco sem sentido. Como é que se ama, né? É, respeita e depois consome, né? Mas infelizmente nós somos pessoas que muitas vezes precisamos de carne, mas não é a questão de precisar se alimentar exatamente de carne, porque existe nutrientes. O nutriente das carnes existe também em outros tipos de comida. Então, se a gente quiser, a gente consegue. Por exemplo, não comer nenhum tipo de animal, não comer nada de origem animal. Hoje existem muitas pessoas que vivem assim, são chamadas de pessoas veganas, certo, gente? Nada de origem animal, nada, certo? Aí é aí onde os alunos começam, assim, eles entendem, mas eles começam a não entender, né? Com essa questão, como é que a gente respeita os bichinhos, a gente ama e depois a gente come, certo? Então, o texto fala basicamente sobre isso. Agora vamos para as questões relacionadas ao texto. Primeira questão, embora seja um texto predominantemente narrativo, né, porque narra uma história, o conto pode apresentar outros tipos textuais, como dissertativo, que é um texto dissertativo, ou seja, defesa de um ponto de vista, de um argumento, né, que é o que a professora faz, né? Ela fala dos animais e ela argumenta, né, para que é que ele serve, porque na visão dela, por que devemos amar os animais, né? Para convencer alguém, retido do primeiro parágrafo do texto, o argumento utilizado pela professora para convencer seus alunos de que devem proteger os animais. Resposta: eles têm direito à vida, como nós, e além disso, são muito úteis, né? Essa foi a argumentação que ela usou. Segunda questão, no conto, durante o desenrolar da cena, algumas falas expressas pelos alunos mostram que a professora contradiz o argumento que você transcreveu na questão anterior, copia uma defesa delas, né? No caso dos alunos, né? Mas se serve de montaria, como é que a gente come ele? Né? Que foi uma pergunta que um aluno fez depois que ela disse isso, que está lá no quarto parágrafo. Eu citei essa, mas logicamente tem outras, né? Terceira questão, no primeiro parágrafo do texto, podemos perceber duas vozes diferentes, a quem elas podem ser atribuídas na ordem que aparece no texto. Né? Letra C. A primeira voz que aparece, né, que não tem tracinho, que não indica fala de ninguém, na verdade, quem fala é o autor. Autor não, o narrador. E depois a fala da professora, né? Tem a letra C. Quarta, algumas obras literárias, como os poemas e até mesmo os contos, podem ser escritos a partir de um mote, né? O mote é um provérbio, pode ser, um provérbio, um pensamento, uma frase retirada de algum livro ou outra coisa, né?
que serve a um artista como ponto de partida para o desenvolvimento de sua obra. Por essa razão, o mote muitas vezes resume toda a obra. Dentre as alternativas a seguir, indique aquela em que poderia ter servido de mote a Carlos Drummond de Andrade para escrever o conto da utilidade dos animais. Então, seria a letra B. Como podemos amar os animais se os violentamos e matamos? Né? Seria o mote, assim, perfeito para esse texto, não é isso? Quinta questão. Analise o trecho. Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolha o pincel de texugo. Parece que é ótimo, que está lá no quinto parágrafo. Letra A. Considerando esse trecho, podemos afirmar que a professora expressa um posicionamento de certeza de que o pincel de texugo é bom? Não, né? B. Que elemento no trecho deixa claro esse posicionamento? O verbo parece, né? Então, se ela diz parece, é porque ela não tem certeza. C. A ambiguidade é um fenômeno da língua que tanto pode enriquecer o texto quanto gerar um problema de sentido, isto é, dois ou mais significados, né? O duplo sentido é quando você, assim, não entende direito o que é aquela frase, o que aquela palavra quer dizer no texto, né? Por exemplo, não tem nenhum exemplo, mas vamos lá, vocês vão entender com isso aqui. É um problema desse tipo que podemos identificar nesse trecho. Identifique o trecho, o termo ambíguo e explique as 3 leituras possíveis. Então, pincel de texugo, não é isso? Que é o termo que causa ambiguidade. Então, podemos entender de 3 maneiras, né? Que o pincel é feito de texugo inteiro, né? Outra, que ele é que produz o pincel, o animal, o texugo, né? E a aceita, né? A correta é que apenas fornece o pelo, né? Para fazer o pincel. O texugo apenas produz o pelo para fazer o pincel, certo, gente? Então, dessas 3, a certa é a última, certo, gente? Uma frase qualquer com ambiguidade. Por exemplo, você diz assim... Júlia por exemplo, Júlia, está aqui o crachá, vou passar por baixo da porta. Essa expressão final aí, né? Vou passar por baixo da porta. Aí você fica em dúvida se ele vai passar o crachá ou se ele é quem vai passar por baixo da porta. Então, aí é uma frase que tem duplo sentido, é chamado de sentido ambíguo, né? Ele poderia dizer, para melhorar isso aí, o quê? Júlia, vou passar... Aqui está o crachá, vou passá-lo por baixo da porta, certo? Aí ficaria com sentido não ambíguo. Letra D e última. Um dos alunos compreendeu o termo pincel de texugo de maneira não pretendida pela professora. Transcreva a fala em que ele expressa a ação confusa. Ele faz a pergunta, né? Ele faz pincel, professora? Né? Então, esse é a fala do aluno de que ele não entendeu o que a professora quis dizer. Gente, o estudo foi esse, né? Aliás, a correção foi essa, certo? Qualquer dúvida é só perguntar no PV. E bons estudos e até a próxima.